Olá! Você já pensou sobre como projetar um ambiente no litoral? Todos os acabamentos, revestimentos são iguais? Podem ser usados no litoral? Então, existem pontos a serem levados em consideração antes mesmo de iniciar um projeto no litoral. Eu vou te passar 3 perguntas para você ser mais assertivo no projeto. Eu sou Milena Chá, designer de interiores, e hoje eu lhe convido a seguir meu canal no YouTube e vou lhe passar também as principais informações para você projetar um ambiente no litoral e ser mais assertivo, ter um projeto de execução bem realizado. Os imóveis no litoral, eles são muitas vezes um escape para as pessoas viverem bem, descansar ou ainda um refúgio dessa vida corrida que a gente vai levando. Mas, além disso, muitas pessoas elas procuram esses imóveis para morar. E a gente tem que pensar sim nesse público que usufrui não apenas para lazer no final de semana ou para temporada, mas que busca morar nesse espaço. E a primeira pergunta, quando você vai projetar um imóvel no litoral, é: casa ou apartamento? E por que dessa pergunta? Essa informação ela vai lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse projeto e o que precisa ter nesse projeto. Geralmente no apartamento, o prédio ele já disponibiliza áreas lava-pés, tem área de depósito para colocar as cadeiras, utensílios de praia, aqueles apetrechos todos que quando a gente vai para a praia a gente traz pro apartamento ou para casa. No apartamento, geralmente a gente já tem esse espaço preparado pelo prédio. O prédio ele já disponibiliza essa área de lava-pés e já disponibiliza também essa área de depósito. Já numa casa, você terá que pensar um espaço um pouco diferente. Você vai ter que pensar nesse espaço para que o cliente ele não entre todo sujo de areia com os acessórios de praia para dentro de casa. Então esses espaços eles são diferentes na hora de ser projetado. Por isso essa primeira pergunta ela é tão importante. E esses espaços eles são fundamentais para que se tenha uma limpeza e uma organização, tanto dentro do apartamento como dentro da casa. E além do que no apartamento, existem algumas regras, como alteração de fachadas, tem que seguir algumas normas, tonalidades de cortinas, persianas, entre outras informações e opções, como fechar ou não a sacada, se é ou não autorizado. No apartamento, você terá ainda a área de serviço, que geralmente é integrada com a cozinha. Por isso, os revestimentos de circulação, eles têm que ser mais adequados para você conseguir lavar as roupas de praia. Vai ser um espaço um pouco mais reduzido, então vai ter que ser bem mais planejado. E revestimentos específicos para cuidar dessa limpeza. Após você verificar, então, nessa primeira pergunta, se é casa ou apartamento, você vai para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: qual é a finalidade deste ambiente? Morar ou passar uma temporada? Indiferente se é casa ou apartamento, você deve saber dessa segunda pergunta. E sabem por que essa pergunta é tão importante? Porque interfere inclusive nos móveis. A função do imóvel muda quando o cliente mora e quando ele não mora, vai passar só uma temporada. Temos que pensar em mais espaços para armazenar coisas, usar no dia a dia quando o cliente vai morar. Quando projetamos um quarto, por exemplo, geralmente a gente deixa previsto na mobília uma bancada de apoio para ele colocar a mala, um armário pequeno, cabides e algumas prateleiras. Pouca mobília, quando o cliente ele só está de passagem, vai ser uma temporada, algo nesse sentido. Porém, quando o cliente vai morar, ele necessita de mais espaço, principalmente nos armários. Espaço de cabide, gavetas, prateleiras, sapateiras, além de verificar a necessidade de uma TV no quarto, móveis de apoio ao lado da cama, entre tantas outras coisas. Olha a diferença somente na marcenaria. Os móveis soltos ser menos elaborados quando o cliente apenas passa temporada e muitas vezes ele ainda aluga o imóvel, então a gente não tem que ter todo aquele cuidado. Mas quando o cliente mora, você
tem que pensar sim no bem-estar dele no seu dia a dia. Móveis mais confortáveis, sofisticados, trabalhar melhor os espaços, a decoração, além de estudar a rotina para atender melhor a sua necessidade. Por exemplo, se saem para caminhar, se trabalham, se fazem exercício físico antes de trabalhar, se saem todos os dias de casa, se trabalham no próprio local, ou ainda se são aposentados, têm animais no espaço, ou seja, para uma rotina diária você vai muito além do que apenas um ambiente em que os usuários eles usufruam apenas às vezes. E aí, esse ambiente ele tem que estar preparado de acordo com o que o cliente está esperando. Então, essa segunda pergunta ela é bem importante para você entender um pouco mais o que precisa ser projetado. E a terceira pergunta é se a casa ou o apartamento ele é à beira-mar ou ele é um pouco mais afastado do mar. As casas à beira-mar, elas geralmente estão expostas à maresia. O que é isso? Essa maresia, ela é uma névoa com gotículas de água salgada e às vezes contém odor também. E essas gotículas, por serem salgadas, elas são altamente corrosivas. E alguns acabamentos e revestimentos, eles não aguentam essa corrosão. Então, os imóveis que estão mais próximos do mar, que estão diretamente em contato com essa névoa, com essa maresia, eles tendem a ter uma vida útil muito curta e a gente tem que tomar cuidado com alguns revestimentos. Por isso que esses móveis à beira-mar se tem um maior cuidado com esses acabamentos. E essa pergunta ela é fundamental para você poder definir os revestimentos que vai utilizar nesse imóvel. Não que os outros imóveis que são mais afastados do mar não tenham que se preocupar. Porém, esses mais expostos, eles acabam com materiais e têm um tempo de vida útil muito menor. Essa pergunta te leva a um outro patamar de informações que você precisa saber para desenvolver um ambiente, de acordo com esse cliente seu que você está desenvolvendo no litoral. Alguns revestimentos, eles acabam sendo muito mais sensíveis e você deve evitar. Só depois dessas 3 perguntas é que você deve desenvolver então o layout e escolher os acabamentos. Eu vou lhe passar ainda nesse vídeo algumas relações de materiais e principais materiais que você pode usar e que você deve ter cuidado. E o primeiro da lista são os espelhos. Eles são muito sensíveis à umidade. Então você imagina onde a gente possui essa maresia. Em locais que você realmente precise utilizar, você deve ter um cuidado maior. Verificar quem é o fornecedor que está te entregando e a qualidade desses espelhos, tá? Existem espelhos e espelhos e a gente só vai perceber isso depois com o tempo. Então procure um fornecedor que ele possa lhe atender e lhe entregar um material de melhor qualidade. E a outra observação é colocar esse espelho aplicado sobre um MDF. Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas eu gosto de reforçar. Ele evita o contato direto com o revestimento ou com a parede. Então ele não deixa o suor, às vezes, do revestimento da parede ficar em contato direto com o material do espelho. E ele ajuda a dar uma durabilidade maior a esse espelho. E evitar colocar muitos espelhos decorativos nesse apartamento, porque ele realmente tem uma vida útil muito menor e logo, alguns às vezes não tem vida útil nem de 1 ano. Então logo em menos de 1 ano o apartamento ele pode estar feio. Eu fiquei num apartamento agora nessa temporada, não à beira-mar, mas afastado uns 200 metros da praia. E esse apartamento que a gente alugou esse ano foi reformado recentemente, bem novinho, os revestimentos, tudo para ver que foi reformado agora, né, para usufruir no litoral agora em alta temporada. Porém, os espelhos já estavam manchados e já tinha pontos de manchas nele. Por quê? Ele estava em contato direto com a parede. Lembrando que mesmo a 200 metros da praia ainda tem a maresia e a gente percebia no suor, né, dos revestimentos essa maresia, essas gotículas
salgadas, e até porque a gente vem sujo da praia também, a gente passa uma ducha no prédio antes de subir, se seca, mas quando você vai tomar banho, automaticamente, né, você remove esse restante de água do mar, areia e tudo mais. E os rejuntos já estavam manchados e os espelhos também manchados. Então esses revestimentos, eles devem sim, a gente deve sim ter um maior cuidado com ele, principalmente esses espelhos, e usar o MDF abaixo, né, para ter uma proteção maior. Evite revestimentos que possuam muita fuga. Eles geralmente são mais corrosivos e eles mancham muito rápido. E nas paredes, se vocês puderem, sempre em apartamento da praia, né, no litoral, optar por pintura em acabamento acrílico, e nos banheiros usarem revestimentos maiores, porcelanatos, acabamentos maiores, evitarem muitas coisas com pastilha, que tenham muitos rejuntes. Aqui a gente fala rejuntes e fugas, né? Aqui na nossa região é conhecido também como fugas, que são os, né, entre um revestimento e o outro a gente tem o encosto dele, a gente chama esse encosto, esse espaço de dilatação para o revestimento poder trabalhar, de rejunte. E branco, evitem principalmente o rejunte branco nos banheiros, ele é terrível para manter na praia, ele logo fica manchado, então opte por tons neutros, mas mais, até brinco com tons de sujeira, para que a gente possa sim ter uma qualidade na praia, de não ficar em função de limpeza. Outra opção também de superfícies, né, trabalhar com opções de superfícies mais lisas. Isso facilita a limpeza e também deixa o ambiente um pouco mais leve. Leva sempre em consideração essa questão da superfície mais lisa, sem revestimentos muito texturizados, porque tem a areia do mar, tem esse sal, né, essa maresia, e eles emprenham nesses espaços e é difícil remover. A pessoa que vai cuidar da limpeza, ela vai ter muito mais trabalho. Outro revestimento também que eu costumo falar, e as pessoas me perguntam muito sobre esse revestimento, é sobre papel de parede. Então, eu já utilizo papel de parede no litoral, porém tem algumas coisas que eu gosto sempre de orientar o cliente. Quando é apartamento à beira-mar, eu evito usar papel de parede, porque ele tem uma durabilidade muito menor, as suas emendas, né, porque são tiras coladas e encostadas uma na outra, elas tendem a logo se soltar por causa da umidade e logo ficam feios. Então, até utilizamos assim, mas a gente sempre procura o quê? Trabalhar um revestimento, né, diferenciado. Hoje tem os revestimentos cimentícios que você pode utilizar, tem muitos materiais bacana que você pode utilizar substituindo o papel de parede. Mas caso o cliente queira, não tem problema, você só tenta utilizar um papel de parede vinílico. Esses vinílicos, eles são mais resistentes. E outra coisa que eu gosto de fazer é então utilizar os papéis de paredes na área íntima, né? Nos quartos, numa sala de TV, numa sala íntima. Porque lá geralmente o seu cliente ele já passou por esse processo de vir da praia, de tomar banho, vai estar, entre aspas, mais limpo, né, para esses ambientes. Então vai levar pouca areia, vai levar pouca água do mar e você consegue dar uma vida útil maior ao papel de parede. Não que não dê para usar, dá, só que assim, a vida útil realmente dele fica bem menor. E aquela questão, né, que eu falei de as emendas logo elas se abrem e não fica bacana. Acabamentos de móveis decorativos, esse é outro item que a gente deve levar em consideração. Acabamentos de móveis e decorativos. Na marcenaria, opte então por dobradiças e corrediças de inox. Tá? Eles têm um banho de inox e a durabilidade deles é maior. Eles têm uma resistência um pouco maior. Não sei se na residência de vocês, apartamento de vocês ou num cliente vocês já utilizaram. Geralmente na área onde a gente deixa armazenado o pote do sal, o recipiente do sal, produtos de limpeza como água sanitária, sabão em pó, eles tendem a enferrujar as dobradiças.
ou corrediças. Vocês podem observar e alguém vai comentar isso para mim, porque é muito comum. E aí as pessoas me falam, porque a dobradiça não é de qualidade, é corrediça. Nós já trocamos, testamos vários modelos, várias marcas. Olha, não tem uma que não enferruje. Por quê? O sal realmente é corrosivo. Esses produtos, eles são corrosivos. Se você, na hora de manusear, não tiver o cuidado, deixar cair sobre elas, ele vai corroer. Na praia não é diferente. O mar, a maresia, eles também, só que num patamar muito maior, mais amplo, não é diretamente, né, pegar a água do mar e pingar ali, mas ela vai vindo aos poucos. Então as corrediças e dobradiças, se você conseguir na praia colocar em acabamento de inox, nesse banho de inox, elas vão ter uma resistência maior. Outra coisa que eu também falo ainda sobre acabamentos, né? Evitem muitos nos móveis soltos, como pés de mesa, pés de cadeira. Não opte por pés metálicos, pés espelhados. Tente trocar esses acabamentos por acabamentos em madeira, lâminas de madeira. Tem opção de mármore, cerâmicos. Tentem tirar esses acabamentos metálicos, espelhados da área da praia. Acabamentos estofados, se for perto da piscina ou mar, você pode ainda utilizar o aquablock, que é aqueles próprios específicos para a área molhada. Eles não absorvem a água e são bem mais resistentes. E aí você opta também, na área social, em impermeabilizar os estofados de cadeiras. E quando for possível, você utilizar o tecido facto. O facto, ele é um tecido mais resistente à sujeira e a desgastes. Ele não tem tantas opções de cores, mas ele é um tecido bem resistente. E existem ainda algumas empresas que elas são específicas para trabalhar com os móveis para praia e para a área de piscina. Tem móveis lindos que não se percebe a diferença estética. Então, você tem várias opções para ir trabalhando e substituindo materiais. Importante sempre você observar que todos esses itens, para você poder fazer esse projeto, são fundamentais para que você tenha um projeto mais assertivo e de sucesso. E existem, além desses materiais, uma infinidade de materiais que você pode optar por utilizar para desenvolver o projeto no litoral. Essas 3 perguntas que eu passei hoje para vocês são as principais para daí sim você poder definir esses revestimentos na praia. Sem essas perguntas, você não vai ser tão assertivo no projeto. Você vai conseguir projetar, só que ele não é tão assertivo, porque a gente precisa conhecer realmente melhor esses 3 pontos, para daí sim a gente desenvolver o layout e aí sim escolher os acabamentos, revestimentos para esse cliente no projeto do litoral. Falei isso hoje principalmente porque nessa época que a gente está do ano, a gente visita muito praia, a gente vai muito para o mar e aí a gente percebe como tem erros de projetos nesses espaços. Esses espaços, eles têm que ser projetados para que tenha também uma durabilidade. E isso é possível, desde que você utilize materiais e escolha acabamentos mais assertivos. Obrigada!